Então, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem, com saúde. E estamos na nossa primeira de duas oficinas de produção de eventos musicais, como parte da disciplina modular Produção de Eventos Musicais, do semestre 2020.2. E hoje eu tenho a grande alegria, né, a honra de receber aqui para essa oficina a Fran Nascimento, que é graduanda do curso de música da UFC Sobral. Estou lendo o release que ela me mandou. É atriz, poeta, social media e produtora cultural. É idealizadora e produtora geral do Festival Quarentena, aprovado no edital de cultura dentro de casa, da Secult Ceará. Também é idealizadora e organizadora do Slam da Quintura e do Slam Ceará, junto ao coletivo Fora da Métrica. Em 2020, atuou junto à Articulação Nacional da Lei de Emergência Cultural como social media. É produtora da Queremos Produções, da Quatro Portas na Mesa, da Toca da Matraca, Festival Invasão Domiciliar, entre outras bandas e artistas. É realizadora do Cine Percepções e do podcast Beira da Calçada Cast. Então, nem eu sabia de tudo isso da Fran. Muito bom, muito bom. Então, gente, recebam com grande entusiasmo nossa querida Fran, colega de sempre, parceira de todos os dias aqui. Então, Fran, com muito carinho, fico muito feliz que você tenha podido contribuir aqui. Ela, assim, no primeiro convite, ela de cara, assim, não, posso, topo, o que é muito legal, mostra o quanto ela tem compromisso aqui com a gente, com o curso e disponibilidade para contribuir. E eu te deixo à vontade, Fran, para conduzir aqui com o pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Também é um prazer estar aqui com vocês, gente. Assim, eu já tenho trabalhado como produtora cultural no campo da cultura, né? Há mais de 5 anos, mais de 5 anos nada, 5 anos mesmo. E aí eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi em todo esse processo, tá bom? Então, fico muito feliz aí com todo esse corre. E aí, basicamente, eu vim falar com vocês um pouco sobre essa questão da produção de eventos, né? Essa aula vai ser expositiva, assim, eu vou expor um pouco do que eu vim fazendo ao longo de todo esse processo, então pode ser que tal hora fique um pouco chata, mas assim, se vocês puderem mandar as perguntas aí nos comentários de coisas que vocês ficaram com dúvida, eu agradeço, tá bom? Que aí a gente vai fazendo esse corre. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vou apresentar aqui minha tela, tá bom? Só um minuto. Tá entrando aqui. Se vocês ouvirem qualquer grita, meu irmão jogando Free Fire, tá bom? É só para especificar aqui para vocês. Então, basicamente, né, eu vim para falar sobre a questão de produção de eventos, tá? E aí, quando a gente está falando um pouco sobre essa questão de produção, é bom a gente ter em mente do que é produção, certo? Produção tem a ver aí com todo tipo de atividade ou processo que, por sua vez, vai dar origem, né, a um determinado serviço, a um determinado objeto, a um determinado produto. E aí, produção está envolvido aí em vários campos da sociedade. Pode ser produção agrícola, produção empresarial, por exemplo, ou produção cultural, ou uma produção mais relacionada ao campo da educação, enfim. E aí, hoje em específico, eu vim falar sobre produção de eventos. E aí essa produção de eventos vai estar meio que flertando aí com os campos da cultura, com os campos também da educação e com outros campos também, né? Então, vamos lá. Para a gente entender um pouco sobre produção de eventos, mais especificamente, a gente tem que entender que a gente está falando aqui sobre um processo de organização, um processo de planejamento, de orientação e de acompanhamento, né, de todas as fases da realização de um evento.
E aí, qual que é esse evento? Esse evento ele pode ser uma festa, ele pode ser um show, ele pode ser um encontro, uma formatura, um aniversário, uma convenção, um congresso, um casamento, enfim, pode ser qualquer tipo que a gente venha a entender que é um evento, né? Uma feira, por exemplo. E aí, para quem que é esse evento? Ele pode ser para você, pode ser para um coletivo, para uma empresa, ele pode ser para uma organização pública ou privada, certo? Então, produção de eventos está em todos esses campos aí. Eu, particularmente, já trabalhei apenas com coletivos e com organizações públicas, né? Com organizações privadas e empresas, assim, eu nunca cheguei a fazer, não. Mas, basicamente, seria isso. E aí, quando a gente está falando do processo de produção, a gente também está falando de um processo, sim, produtivo, lógico, né? Que tem a ver aí com essa palavra produção, mas a gente também está falando, ao meu ver, de um processo criativo. Por quê? Porque são criadas essas metodologias, esses roteiros, esses checklists, cronogramas, organogramas, e sim, isso é um processo de criação de uma metodologia, de um passo a passo, ou do algoritmo de como que o evento ele vai funcionar, certo? E todos esses documentos, eles têm como foco auxiliar os demais durante o projeto, certo? Então, basicamente seria isso. E aí, aqui eu vou disponibilizar isso para vocês, tá bom? Eu deixei aqui um link de um drive, onde nesse drive vem falando um pouco sobre produção. Eu peguei aqui vários e-books que eu fui encontrando que faziam um resumo sobre esse processo de produção. E aí tem aqui sobre comunicação, sobre financeiro, né, sobre avaliação, sobre produção em si. Também tem uma aba que eu coloquei mais focada aqui em eventos específicos. Deixa eu ver se entra aqui. Só um minuto, pronto. Que aí, nesse caso aqui, vai falar um pouco sobre congressos e feiras, né? Eventos corporativos, esportes, Réveillon. Então, tem vários e-books que pode ser útil aí para vocês, tá bom? Aí, basicamente, tem aqui nisso aqui, no mapa mental que eu fiz. Aí, eu também deixei uma lista de sites que fala também um pouco sobre produção de eventos. Tem dois livros, um que é a Organização e Produção da Cultura, da Linda Rubin, que eu curto muito, e esse outro livro de produção e gestão de eventos, que eu vou deixar aqui para vocês também, e também tem a lista de alguns cursos. Esse o primeiro curso, ele é um curso técnico em produção cultural, do Laboratórios Culturais, as inscrições vão até dia 29 desse mês. E aí é um curso muito massa, eu vou tentar me inscrever também nele, então já fica aí a dica, tá? E aí, quando a gente está falando de produção de eventos, eu vou abrir aqui dois eixos, né, para a gente estar iniciando essa discussão. O primeiro é essa questão que é um negócio assim, porque, por exemplo, a gente está produzindo, a gente vai produzir um evento. Nem sempre a gente tem um projeto escrito, né? Por exemplo, o Islã da Quintura, quando a gente começou, a gente não teve um projeto escrito, né? Tipo assim, olha, o Islã da Quintura é isso, 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 como se a gente estivesse mandando, enviando esse projeto para um edital, para uma universidade, né? Ou para alguma outra instituição. Então, a gente não tinha esse projeto escrito. Mas às vezes pode ser que você vá produzir um evento que ele tenha um projeto escrito, né? E aí esse projeto foi escrito para quê, né? Para editais, para se passar em editais, ou para determinadas instituições, ou para se conseguir uma bolsa, por exemplo, bolsas para o projeto, ou entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes você pode estar produzindo um evento que já tem um projeto escrito. E aí é super importante saber se o seu evento que você vai produzir, ele é algo que você tá fazendo ali, ou que a pessoa pediu para criar ali, ou se já tem algo escrito. Porque se tiver algo escrito, é importante dar uma revisitada no projeto, para saber o que é o projeto e o que já foi colocado ali, de como que o projeto ele vai andar, né? Quais são as
características daquele projeto que já estão escritas, né? E, se possível, se dá para fazer uma readequação, uma adaptação desse projeto para a sua realidade, certo? E aí, beleza. Eu não tenho esse projeto escrito, mas eu vou ter que escrever para um edital ou para uma instituição. Tudo bem, sem problema. A dica que eu dou é que você escreva pensando na prestação de contas, né? Por quê? E eu sei que aqui não é uma oficina específica sobre escrita de projeto, né? Por isso que eu não me adentrei. Mas é importante pensar nessa prestação de contas, que é basicamente o que que você vai ter que fazer. Se você coloca num projeto escrito que você vai fazer 24 oficinas com duração de 4 horas aula online no Google Meet, você vai precisar prestar contas disso, certo? Que foram 24 oficinas, que foi online, que foi no Google Meet. Então, você vai precisar de 24 prints, digamos, né? Então, basicamente é isso. Escreva pensando na prestação de contas. Se for alguma coisa que fica muito utópico, que você não consegue ali conseguir entender como que vai se dar essa prestação de contas, então repense para ver qual que é a melhor forma, certo? Então, uma pessoa que vai trabalhar com produção também vai estar focada nisso, no que foi escrito, no que ela vai precisar prestar conta e como que isso vai se dar, né? Esse processo, tipo assim, como eu vou fazer uma melhor produção para que quando chegar lá no último ponto da prestação de contas, não fique defasado, entendeu? Como que eu esqueço dessa etapa. Então, isso também tem a ver com o processo. Mas vamos voltar para o que é o foco, né, que é para a produção do evento, tá bom? Quando a gente fala de produção de eventos, né, a gente está falando também que existem etapas a serem seguidas dessa produção, certo? E aí vamos ver quais que são essas etapas, certo? Então, as etapas de produção eu dividi aqui, mas não só eu, em vários cursos que eu já fiz, geralmente é dividido dessa forma, certo? Mas pode ser que outros eventos tenham outras divisões, né? Mas basicamente aqui é como eu faço, certo? Existe a pré-produção, a produção e a pós-produção. E o que é essa pré-produção, certo? Então, essa pré-produção, ela vai ter a ver aí com um processo prévio, né, de pesquisa, de entrevista, de cotação. O que é essa cotação? Ela é, vamos dizer assim, um recolhimento de orçamentos, né, uma pesquisa de orçamentos para um determinado serviço, certo? Então, essa cotação, ela também vai dentro do processo de pré-produção. Mas, resumindo, para ficar mais fácil ainda, é deixar tudo acertado para o dia do evento, certo? Então, a pré-produção, ela vai estar se encaminhando de tentar cuidar e até antecipar todos os problemas que poderão se tornar um empecilho durante a execução do seu projeto, certo? Então, aí eu coloquei algumas observações aqui. A maior parte dos erros de produção, de orçamento, na verdade, ou do estouro de orçamento, se deve a uma má pré-produção. Então, basicamente, uma pré-produção bem feita, ela vai evitar muita dor de cabeça durante a produção. E aí, na pré-produção, também é algo importantíssimo, que é tipo assim como numa orquestra, né? Antes de tocar, a gente precisa estar bem afinado. Então, do mesmo jeito na pré-produção de um evento. Todo mundo tem que estar bem afinado, com uma boa comunicação interna, para que não se tenha atritos ou que meio que evite atritos desnecessários durante a produção de um evento. Então, na pré-produção vai ter que deixar tudo bem ajustado, digamos assim, certo? Quando a gente fala de pré-produção, a gente também está falando aqui que eu dividi aqui em 3 eixos, que o primeiro é a formação da equipe, que você já pode ter até formado a sua equipe quando você escreveu o seu projeto, mas aqui eu estou supondo que você não escreveu ainda o seu projeto
Então, tem o processo de formação da equipe, processo de planejamento e processo de pré-execução. Ou pode ser ao contrário, pode ser primeiro o planejamento, depois a formação da equipe, depois a pré-execução. Mas geralmente, geralmente a gente se, no meu caso, né, eu me reúno com a galera antes de fazer o projeto, então por isso que eu coloquei nessa ordem, certo? Então, quando a gente está falando de formação da equipe, a gente está falando aqui de alguns eixos. Eu vou mostrar aqui quais são esses eixos, essas funções, certo? A gente tem aqui um primeiro, que seria a diretoria executiva do projeto, ou a coordenação geral do projeto. A gente tem um outro eixo aqui, que seria de produção, um outro eixo de comunicação e um outro eixo de financeiro e jurídico. Esse do financeiro e jurídico nem sempre tem, é mais para projetos que tenham ali, eventos, no caso, que tenham ali envolvendo grana, basicamente. E lembrando que essa formação de equipe, ela vai variar, sim, de evento a evento. Por exemplo, no caso do Encontramos, a gente tem uma outra configuração. A gente tem uma coordenação de transmissão, digamos, uma coordenação de secretaria, uma comissão, na verdade, de secretaria, uma comissão pedagógica. Isso é uma outra forma, uma outra configuração de se fazer essa formação dessa equipe, certo? Então, não necessariamente que isso aqui seria uma verdade absoluta, mas pode ser, pelo menos nos projetos que eu já participei, né? Geralmente era essa estrutura, né? Tanto que quando eu cheguei no Encontramos, eu sofria aquela primeira impressão, assim, nossa, eu nunca trabalhei assim. Mas não é que não, seja algo ruim, entendeu? Não é, é só uma outra configuração. E aí é importante a gente entender como é que é a configuração daquela equipe, daquele evento, e a gente saber também onde que a gente se encontra nesse processo, tá bom? Então, vamos lá. Falando aqui sobre a diretoria executiva, certo? Ou a coordenação geral do projeto. A gente tem ali o executor ou o coordenador geral, que seria a pessoa que vai manjar de tudo que está acontecendo no projeto, certo? Ou não só uma pessoa, pode ser duas, enfim, mas que essas pessoas vão estar ali coordenando o projeto, elas vão saber cada passo ali do projeto. A gente vai ter aqui também, digamos, uma diretoria para cada eixo desse aqui. Então, vai ter uma diretoria para, ou coordenação para produção, uma coordenação para comunicação, uma coordenação para financeiro e jurídico. Então, basicamente, seria isso aqui é o primeiro passo. Isso aqui é um pouco de como se estrutura o ECOA, por exemplo, né? Daqui de Sobral. Então, basicamente, seria um pouco dessa estrutura aí. Na equipe de produção, a gente pode dividir aqui, não necessariamente, mas pode ser que a gente possa dividir aqui na equipe logística e na equipe técnica. E aí, na equipe logística, a gente vai ter o quê? A pessoa que cuida do traslado e hospedagem, a pessoa que cuida de estruturas, como banheiro químico, como palco, a pessoa que cuida de documento, que é a pessoa que entra em contato com, sei lá, os artistas, né, para ver recibo de pagamento de autônomo, ou notas fiscais, ou contratos. E aí essa pessoa da logística, ela vai fazer esse contato com o artista, vai receber e vai mandar para o financeiro. Então, seria esse fluxo, né? E aí tem o produtor logístico aqui que eu coloquei, que poderia ser esse coordenador geral da logística, né? Mas não necessariamente. Pode ser que apenas uma pessoa faça tudo, porque pode ser que você não tenha tantas pessoas na equipe. Então, às vezes, uma pessoa acaba fazendo tudo isso daqui e é muito dependendo do evento que você vai fazer. Porque, por exemplo, se o seu evento é online, você não vai precisar de translado e hospedagem. Você não vai precisar de banheiro químico, por exemplo, né? Mas aí surgem outras necessidades que a pessoa que está responsável pela logística pode cuidar. Como, por exemplo, sei lá, digamos, recolher release, recolher foto, fazer um contato inicial com os artistas também.
pode ser que a pessoa que cuida da logística cuide disso também. E aí, quando a gente está falando de produção, a gente também está falando de uma parte técnica aí também envolvida, né? E aí, a galera que cuida da técnica, a gente pode colocar aqui a pessoa que cuida da iluminação, a mina que cuida do som, a cenotécnica, hold, por exemplo. Para quem não sabe, hold é a pessoa que cuida ali do palco, né? Deixa o palco organizado. A pessoa que cuida aí no âmbito online, a pessoa que cuida da transmissão, ou a pessoa que auxilia ali na passagem de live para ver se está tudo certo com a conexão, e produtores de palco, por exemplo, né? Produtores de sala. Então, isso daqui tudo são pessoas que estão trabalhando ali com a técnica, certo? No âmbito da comunicação, a gente tem aqui algumas divisões também, como a galera que cuida do design e a galera que cuida da edição de vídeo, a pessoa que cuida da redação, a pessoa que cuida de social media, outra pessoa que cuida ali de gestão de tráfego, que é a pessoa que cuida dos anúncios, assessoria de imprensa, mas eu volto a reforçar, nem sempre a gente tem todo mundo. Então, às vezes, por exemplo, eu já trabalhei em locais em que eu era social media design e redatora ao mesmo tempo. E às vezes assessora de imprensa. Então, às vezes, nem sempre a gente tem todo mundo, né? Então, isso daqui eu coloquei sei lá, numa perspectiva bem ideal, assim, de como que seria, né, esse processo. E por último, a gente tem o financeiro e jurídico, né? Que eu não tenho tanta experiência assim de como que funciona, que eu nunca trabalhei num projeto que abordasse tudo isso, mas os contadores vão estar responsáveis ali pelo âmbito da contabilidade, né? Sobre o uso dos recursos financeiros que se tem no projeto, e o advogado vai estar cuidando ali mais dessa parte contratual, né? Digamos assim. Então, basicamente seria isso. Mas, como eu falei para vocês, isso vai variar de evento a evento, né? Vai variar de situação a situação. Então, basicamente, resumindo aí, seria essas as equipes para uma produção de evento, certo? Então, seguindo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aí no chat, viu, gente? Sobre essa questão o segundo passo, depois que a gente formou a equipe, né? Ou se não, pode ser só assim, por último também, mas eu coloquei aqui como primeiro passo. O segundo passo seria o planejamento, certo? E aí eu dividi esse planejamento em duas partes. Na primeira parte, a gente vai saber o que é o projeto. E aí, como é que a gente sabe o que é o projeto, né? Se já tiver um projeto escrito, a gente vai analisar o projeto e fazer as devidas alterações no projeto. Seja essa alteração na questão orçamentária, Marcelo, seja numa questão orçamentária, ou seja numa questão de planos de trabalho, né? Se a gente for precisar fazer essas devidas alterações. Mas caso a gente não tenha projeto nenhum, e a gente esteja começando do zero, então vamos começar do zero, né? A gente tem que definir o nome, a gente tem que definir a data da realização do nosso projeto, a gente tem que definir também, depois que a gente definiu nome e data de realização, a gente precisa definir ali os objetivos, o para que é esse projeto, ele, para que é esse evento, mais especificamente. Ele é um evento de formação, ele é um evento de apresentação artística, ele vai ser um evento de criação, de fruição. O que é esse evento, certo? Depois de se entender o que é o evento, é importante entender qual que é o formato do evento. E eu estou chamando de formato aqui, se ele vai ser presencial, né? Se ele vai ser online. E se ele for online, ele vai ser ao vivo, ele vai ser gravado,
Ele vai ser gravado e disponibilizado ao vivo? Como que vai ser essa dinâmica? Qual que é o formato desse evento? Outra coisa, se... depois eu falo das necessidades, né? Porque no caso, enfim, no caso dele ser presencial, hoje em dia ele já define aí uma necessidade, porque se ele for presencial, você vai ter que disponibilizar ali álcool gel. Qual que é a regulamentação no âmbito municipal? É permitido que você faça o evento presencial, né? Hoje, devido às restrições por causa da Covid. Então, mas aqui eu tô falando num ambiente assim, digamos que não tivesse Covid e que a gente pudesse fazer presencial, a gente poderia estar aí definindo isso daí. Outra coisa, vai ser pago ou vai ser gratuito, né? Porque se ele for pago, já gera aí uma outra necessidade, que é assim, como a comunicação vai convencer as pessoas de que aquele evento é necessário para a vida delas, para elas participarem. Então também tinha isso também. Já mobiliza ali a comunicação. Ou se ele for gratuito, beleza, sem problema nenhum. Como é que a comunicação mobiliza as pessoas a participarem do seu evento? Então, assim, independente, a gente tem que entender qual que quais que são as estratégias que seriam melhores no âmbito de um evento pago e quais que seriam as estratégias melhores no âmbito de um evento gratuito. Então, essa definição de formato, essa primeira parte do planejamento, vai definir muita coisa de como que a gente vai agir, tá bom? Escolher o local e as plataformas. Então, esse evento, beleza, ele vai ser presencial. Então, o local vai ser onde? Vai ser um local aberto? Vai ser um local fechado? Ah, não, mas ele vai ser online. Beleza, ele vai ser aonde? No Zoom? Ele vai ser no Meet? Vai ser no YouTube? Ele vai ser na Twitch? Onde que vai ser? E como é que a galera vai se inscrever? Vai ser Google Forms? Se for presencial, o credenciamento é na hora, que nem lá no Festival da Ibiapaba? Ou vai ser no Even 8? Vai ser no Simpla? Vai ser no Deutsche? Vai ser no Mapa Cultural? Onde que vai ser a inscrição? Então, isso daqui também é uma outra pergunta. Vai ser no site, por exemplo? Então, escolher o local, né? Tanto o local mesmo, tipo assim, olha, vai ser lá na quadra, lá em Viçosa do Ceará. Lá na quadra daquela escola específica, lá em Viçosa do Ceará, beleza. Mas aí esse local vai ser aberto, vai ser fechado, vai ser como? Porque, por exemplo, se o local for aberto, e se chover? Precisa ter uma cobertura, né? Então, mas o local é fechado, então de boa. Lá tem água, tem banheiro, como que vai ser? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado quando fosse escolher o local, certo? E do mesmo jeito do Zoom e do Meet, beleza? Tipo, vai ser no Zoom? Vai ser no Meet? Tá, vai ser gravado? É justamente, tipo assim. Então, isso daí é algo super que eu coloco na minha vida, assim. Sempre penso o pior cenário para na pré-produção tentar se antecipar quanto a isso, certo? No caso das plataformas, né? Por exemplo, coisas que dá para se pensar. Vai ser no Zoom ou no Meet, beleza. A galera vai ter internet? A galera tem internet? Como que é a conexão da galera? Porque aí, por exemplo, se eu sei que uma das pessoas que eu vou convidar não tem internet muito boa. Então, eu posso fazer o que que dá para fazer, o que que eu já fiz em outros eventos. Fazer uma passagem que a gente chamou de passagem de live, assim. A gente testa com a pessoa como é que tá a conexão dela, porque se não rolar, a gente tem tempo para lançar um comunicado dizendo que está nas piores condições e que não vai rolar, entendeu? Para aquela pessoa participar. Mas aí também um teste, assim. Por exemplo, no Instagram, só um minutinho. Por exemplo, no Instagram tem um rolê que se dois dispositivos diferentes entram, o áudio deles, de um deles ou dos dois, vai ser afetado. Assim, ele vai bugar de alguma forma. Ou se nem todos estão de fone, ou se nem todos estão de fone, tipo, duas pessoas estão de fone, duas não estão, por exemplo, acaba rolando uma afetação aí na live. E tudo isso pode ser
solucionado ou visto, por exemplo, durante uma passagem de live de um evento, né? Eu já participei de alguns corres com algumas organizações que às vezes eles não fizeram passagem de live. E a gente que estava fazendo um corre independente, a gente fez e foi melhor, eu acho, eu não diria por causa dessa passagem, né? Tipo assim, para ver a conexão da pessoa. Mas eu acho que acabou antecipando um possível problema, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa importante para se fazer, mas não é obrigatório. Mas dá para ver e testar isso daí também, beleza? Enfim. Sobre a questão de números de participantes também, é algo que no planejamento a gente pode definir. Por exemplo, quantas pessoas a gente gostaria que participasse? Quem é o público-alvo? Eu não gosto dessa expressão, público-alvo, mas qual é o público a ser alcançado, certo? E aí, digamos que a gente tem aqui um público a ser alcançado que seria um público infantil. Se for um público infantil, ele já vai nos ajudar e nos direcionar para a linguagem e metodologia que a gente vai empregar, né? Ou que a gente vai falar para as pessoas que a gente for convidar. Olha, o público de vocês vai ser um público infantil, ou vai ser um público infanto-juvenil. Ele vai ser um público de mulheres que sofreram violência de gênero, por exemplo, né? Ou vai ser para pessoas trans, ou vai ser para um público específico não binário. Então, assim, isso vai definir muita coisa de como que as pessoas, por exemplo, elas vão até, eu diria, até o vocabulário que as pessoas vão se utilizar mesmo, né? Por exemplo, tem uma das coisas que aconteceu muito de eu ir em eventos, por exemplo, e algumas pessoas ficarem até desconcertadas quando entrava a questão de linguagem neutra, porque aparecia alguém e dizia, olha, eu gostaria de ser tratada com linguagem neutra, e às vezes as pessoas ficavam meio tipo, nossa, meu Deus, tipo. E aí, por exemplo, um dos eventos que eu fiz, antes do evento, a gente meio que fez uma formação um pouco falando sobre linguagem neutra, para todo mundo que está participando entender um pouco, entendeu? Para não ser pego desprevenido, por exemplo, né? E aí, isso foi algo muito legal, que foi uma experiência muito legal, mas assim, essa definição de público a ser alcançado é super importante, porque vai lhe ajudar a definir muita coisa, certo? Então, digamos que a gente já fez tudo isso daqui, certo? A gente já fez o corre aqui de definir o nome do evento, a gente já definiu o formato do evento, a gente já definiu o local, as plataformas, a gente já sabe para quem que vai ser o evento, né? Então, beleza. A gente já fez a parte um. A gente vai agora para a parte 2 do planejamento, que é uma parte 2 que envolve aí definição das coisas, né? Então, vamos definir a programação, quem é que vai participar. Não só quem é que vai participar, já aproveita e já pega os contatos. Quem é que vai, tipo assim, quem é que vai contatar e como é que a gente vai contatar? A gente vai pegar e-mail, é telefone, é Instagram, é WhatsApp. Por onde é que a gente vai contatar essa galera, né? Digamos que a gente esteja fazendo um simpósio internacional sobre orquestras. E aí a gente quer chamar uma grande maestrina da Austrália. Aí a gente vai atrás dessa maestrina, a gente vai atrás do e-mail, do contato, do Instagram, do telefone, de alguma forma. A gente vai ter que precisar de uma pessoa que fale o quê? Inglês? Acho que é inglês. De uma pessoa na nossa equipe que fale ali inglês, que consiga contatar essa pessoa. Então a gente vai definir ali, toda uma necessidade que surge a partir dessa programação que a gente for definir, certo? Então, basicamente seria isso: definir quem é que contata, como contata. Se for por e-mail, por exemplo, uma das coisas que a gente fez para conseguir a Karina Burr, orgulho, para um evento que a gente fez independente. Esse evento era independente, tipo assim. Aí, tipo assim, a gente fez o quê? A gente fez um e-mail, a gente fez um convite, na verdade, que era um convite padrão para várias artistas famosos, né? E aí, nesse processo, a gente
mandava esse primeiro convite, explicava o que era o projeto no e-mail também, e aí a gente botava lá, aguardando seu retorno e tal. Era uma coisa específica, tipo, era uma coisa padrão, mas era uma coisa legal, entendeu? De se ver, de se ler, tipo assim. E aí a gente conseguiu a Karina Burr, através de todo esse processo, teve várias conversas, né? Mas a gente conseguiu a Karina Burr para um evento que a gente fez independente no Instagram, uma live no Instagram ainda. E aí, tipo assim, mas foi toda uma metodologia que a gente criou, que era o quê? A gente vai contatar inicialmente, a gente vai pegar o e-mail dessa pessoa, que a gente conseguiu pelo Instagram, a gente criou um e-mail específico, bonito, para poder mandar para a pessoa, e em seguida a gente já tinha uma pessoa pronta que assim que ela respondesse, a gente já lançasse uma resposta, uma contrapartida ali. Então, teve um processo, uma metodologia de contatar, né, essa pessoa que a gente colocou na programação. E aí a gente definiu uma programação, só que a gente não se contentava só com essa programação. Por quê? Porque a gente sabia que haveria ali uma possibilidade da galera dizer não, né? Da galera dizer que não poderia, que não estaria disponível. Então a gente botava a programação, a gente tinha abaixo da programação possibilidades, entendeu? Então, caso alguém desista, eu vou colocar aqui embaixo já uma outra lista com a mesma quantidade, se der, de outras pessoas que eu posso estar convocando para compor essa programação. Então, essa é uma possibilidade também, porque aí você tem uma reunião ou duas para definir essa programação, ou três, digamos, se for uma programação muito grande, sei lá, ou mais, mas você vai conseguir ter as pessoas que você quer chamar, e caso algumas digam não, você vai ter outras possibilidades ali, você vai estar prevenido, entendeu? Para quando você for executar essa ideia da programação. Enfim. Outra coisa que surge aqui, né, depois que a gente faz a parte 1, é a lista dos equipamentos e materiais que a gente vai precisar. Por exemplo, nas necessidades, né, surge aí dentro, né, as necessidades também. Então, tanto a gente precisa listar os equipamentos e materiais, que esses equipamentos podem ser um projetor, um computador, celulares, os aplicativos, nossa, os aplicativos, velho. Os aplicativos que vocês vão usar, entendeu? Por exemplo, qual é o aplicativo de comunicação que vocês vão usar? É o WhatsApp? É o Telegram? Cabos, por exemplo, né? Então, tudo isso vocês têm que anotar, justamente. Por exemplo, tem que anotar tudo isso aí. Tipo, vocês vão precisar de rider técnico, que o rider técnico é justamente essa listagem, tanto de cabos, quanto listagem também do que a determinada banda, determinada artista vai precisar para a apresentação da pessoa, né? Então, se vocês vão precisar disso, já coloca na lista de equipamentos e materiais que vocês vão precisar também para pedir para a galera também, né? Já coloca tudo. Tipo, quando eu for contratar determinada artista, eu vou precisar de release, que é o resumo sobre a pessoa, eu vou precisar de foto, e eu vou precisar de um rider técnico, eu vou precisar de outras coisas, né? Então, basicamente, você tem que anotar tudo isso nessa lista de equipamentos, materiais e eu diria documentos também, né? E aí você tem que colocar tudo isso daqui aqui. Aí, necessidades. Necessidades. Aí surgem, depois que você fez a parte 1 do planejamento, surgem algumas necessidades de comunicação, por exemplo, né? Por exemplo, você está fazendo um evento do zero. Então, você vai fazer uma identidade visual para esse evento? É isso que você vai precisar? Ou ele já tem uma identidade visual específica? Ele vai precisar de impulsionamento, né? Vai precisar de anúncio. E a cobertura, como é que vai ser essa cobertura? É em tempo real? Vai ser lançado uma semana depois? Um dia depois? Como é que vai ser essa cobertura desse evento? Influenciadores. Eu vou falar com influenciadores digitais para ampliar o alcance do meu evento. O que mais que eu vou precisar da comunicação? Vou precisar mandar para os sites da universidade? É isso que eu vou precisar? Vou precisar contatar o centro. Eu esqueci como é o centro, alguma coisa aí, Secretaria da Tecnologia dos institutos das universidades estaduais do Ceará. Eu vou precisar contatar essa secretaria para postar sobre o meu evento. Eu vou precisar contatar a UVA para postar sobre o meu evento. Eu
eu vou precisar falar com a UFC de Fortaleza para postar sobre o meu evento, o que que eu vou precisar? Quais são as minhas necessidades de comunicação? Pronto. Aí depois, quais são as minhas necessidades logísticas? Eu vou precisar, presencial, eu vou precisar de hospedagem, de transporte, de alimentação. Quem quer fazer essa minha alimentação? É o RU, como foi feito lá no, no Euroquestris, né? É, como é que vai ser? Eu vou precisar de formulário de inscrição para essa galera? Onde é que eu vou usar como formulário de inscrição? E a gravação de tela? Eu vou gravar todas as oficinas ou não? Como é que vai ser essa permissão? Como é que eu vou ter autorização de imagem dessas pessoas, né? Vai ser na hora? Eu vou já botar isso no formulário de inscrição? Tudo isso é super importante. Eu não sei se vocês se ligam, mas para qualquer gravação que a gente for fazer, a gente precisa ter a autorização de imagem das pessoas, né? Não só de imagem e áudio. E aí, qualquer coisa que você for fazer, você precisa dessa autorização, né? Mesmo enquanto pesquisadores, assim, a gente precisa, principalmente enquanto pesquisadores, a gente precisa dessa autorização. Então, quando a gente está fazendo um evento grande, né? É necessário a gente pensar nisso também. Porque pode ser que, tipo assim, futuramente alguém apareça e diga assim: olha, eu quero tirar, que você tire isso. Isso. Eu quero que você tire essa parte aí, esse encontramos, essa edição do encontramos, porque eu não autorizei minha imagem e atualmente eu não quero mais ver. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter que tirar, porque você não teve a autorização, por exemplo, das pessoas, né? Então, como que se pensa esse processo de autorização também? É, a autorização das comissões, a autorização da galera que está participando, né? Tudo isso precisa ser pensado também, tá bom? Já pode. Você já pode colocar no formulário de hoje, sim. Aí, nessa autorização, geralmente a galera pede, se eu não me engano, um dos documentos, né? O RG, o CPF e o nome completo, no caso, beleza? Tem um modelo, depois eu posso lhe mandar, de autorização de imagem. Eu posso até colocar na apresentação também o modelo de autorização, para vocês, caso vocês forem usar, né? Nos eventos que vocês vão realizar. Por exemplo, monitores nas salas. É um problema. Porque no Encontramos não tem esse problema, porque eu acho que é tudo bem resolvido, tipo assim, geralmente sempre fica uma pessoa da equipe, né, para poder dar conta, mas monitores nas salas, por exemplo, se for um evento de formação ou um outro evento que precise de várias salas do Meet abertas ao mesmo tempo, é necessário ter pessoas que estejam ali presentes para fazer a monitoria daquele processo, né? E aí, se você tem uma pessoa para ser monitor, então você tem que pensar, então, por que que eu vou botar duas salas ao vivo ao mesmo tempo, sendo que a pessoa que tá facilitando pode chamar a pessoa a qualquer momento. Aí, ou ele vai estar numa sala ou vai estar numa outra. Então, tipo assim, como que vai ser esse processo de monitoria da sala de vocês, né? Vão ser duas pessoas para dois professores, ou é uma pessoa para dois professores, né? Então, como que vai ser esse processo também? Ou não só nisso, né? Eu estou falando na questão de formação, mas pode ser outras questões também. É importante pensar nessa logística também, tá? Eu botei aqui uma outra coisa de prestação de contas, que não é só isso, né? Mas assim, eu vou botei aqui no geral. Contratos, por exemplo, né? Vai ter contrato, todo mundo assinou esse contrato, né? Vai ter nota fiscal no caso de eventos que tem ali um custeio, sei lá, estadual, né? Ou alguma coisa federal, de lei de incentivo, ou até municipal e que precise de prestação de contas, né? Vai ter contrato, precisa de contrato, né? Vai ter nota fiscal, vai ter comprovante de transferência, né? Quem é que vai cuidar de receber isso daqui? Vai ser mesmo financeiro, né? O logístico recebe depois repassa para o financeiro, ou não tem financeiro, então vai ser só o logístico mesmo, entendeu? Que vai cuidar disso tudo. Como que vai ser esse processo? Então, essa parte da prestação de contas, eu não botei aqui, mas, por exemplo, os prints, né? Depois que a comunicação tira print, envia isso para a galera que está cuidando dessa prestação de contas, né? Por quê? Porque eles vão ter que fazer relatório no final. Outra coisa, vai ter relatório para esse evento que a gente vai fazer, vai ter um relatório no final. Eu vou pedir esse relatório de quem?
por exemplo, no ECOA, no Instituto ECOA daqui de Sobral, geralmente eles pediam um relatório de cada pessoa que deu aula, pedia relatório de cada monitor, pedia relatório de todo mundo, entendeu? Todo mundo tinha que fazer algum tipo de relatório. Então, esses relatórios é para prestação de contas. Então, por isso, gente, não fique com raiva quando seu professor está cuidando da sua bolsa, pede relatório, tá? Isso é super importante também na hora de prestar contas com a universidade, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, todo esse processo a gente tem que pensar quem é que vai fazer cada um desses itens aqui. Não só essas, tá, gente? Tipo assim, vocês têm que analisar o que é que vocês querem para o evento de vocês, e aí, a partir disso, você vai saber, vai surgir aí várias perguntas sobre as necessidades do seu evento, tá bom? No caso aqui, a gente tem a definição do orçamento também. A gente vai ter que gastar grana para esse evento. Então, quanto é que a gente vai gastar para esse evento, entendeu? Tipo assim, é importante, é tipo isso. Aí, quanto que a gente vai gastar para esse evento, né? Ou não, tipo assim, não, mas vai ser um evento gratuito, beleza, de boa. Mas aí é importante, eu não sei se bota no orçamento, acredito que não, mas é importante pensar também nos recursos humanos, se for o caso. Tipo assim, quantas horas por dia a galera vai trabalhar para não sobrecarregar também a galera, entendeu? Então é importante ter isso estabelecido também, para evitar conflitos. E outra coisa, para evitar esses tipos de conflito, né, é importante ter uma boa divisão de equipe, assim, né? E é bom todo mundo deixar nítido, assim, até tal hora, até no formulário de inscrição, no caso do Encontramos, no formulário de inscrição das comissões, tipo assim, você afirma aqui que você vai ter disponível 2 horas por dia ao longo de 2 semanas para poder produzir o Encontramos. Ou você confirma que você vai ter disponível 4 horas por dia, por exemplo, né? É importante ter dizendo isso aí. Pronto. Aham. Pronto. Aí, tipo assim, basicamente é isso aí. A gente tem que fazer esse corre, sim, pensar nessa definição de orçamento. E aí, se vocês tiverem o dinheiro da Secult, de alguma secretaria, né? É importantíssimo você ter um bom orçamento. E aí, para esse orçamento, eu esqueci de botar aqui, mas é aqui que entra as cotações. Porque, por exemplo, digamos, Fran, quero muito que no meu evento tenha, tipo assim, um mega palco. Vai ser presencial e eu quero que tenha um mega palco. E aí eu tenho é, R$ 2.000 pro evento, entendeu? E aí eu vou querer um mega palco e esse mega palco, eu não sei nem quanto custa R$ 5.000. Aí não adianta ter um mega palco, entendeu? Eu vou ter que readequar pro orçamento que eu tenho, porque eu não tenho R$ 2.000. Como é que eu vou querer um mega palco? Se eu tenho R$ 2.000. Então, assim, que é o valor que eu consegui com a secretaria, ou com a prefeitura, ou com a universidade, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, a gente tem que adequar de acordo com o que a gente tá tendo lá. Outra coisa, tem alguns cantos que pedem 3 propostas orçamentárias. Eu tenho um modelo, eu posso mandar para vocês os modelos das propostas, botar lá naquele drive, tá bom? E aí, o que é essa proposta orçamentária? Você vai pedir para as pessoas quanto é que elas cobram para executar determinado serviço. E aí, depois que você fizer essa cotação, você tiver no mínimo 3 cotações dessas, né, de 3 profissionais diferentes, você vai escolher ali qual é o que mais lhe contempla. Geralmente é o que está custando menos, né? Geralmente é isso. Mando sim, Neucleber. Aí geral, pronto, mando sim. Aí geralmente você fica com quem que está custando o menor preço, certo? Ou que está custando o menor preço que tem o melhor custo-benefício, mas geralmente é o menor preço. Então, basicamente é isso. Precisa ter isso para você pegar não só de cabeça, entendeu? De você estar ali fazendo orçamento com valores reais, porque não adianta nada eu dizer que essa caneta aqui ela custa R$ 50.
se eu não tenho ali uma comprovação que o preço do mercado dessa caneta é R$ 50. Quando o pessoal vê o meu projeto, o pessoal vai dizer assim, mano, essa menina aí tá tentando pegar o dinheiro para usar em outras coisas, só pode. Porque como é que pode uma caneta dessa custar R$ 50? Se eu vou ali na bodega e eu compro ela por R$ 1, digamos, né? Ou por 1,30. Então, a gente precisa se atentar nessas propostas orçamentárias, sim. Quanto é que está custando, quanto é que é o preço do mercado, né? E aí, nisso é que entra essas cotações, que é essa verificação de preço, beleza? Pronto, vamos lá. Então, dica para a vida. Faça um bom orçamento, tá bom? Para você não ter problema depois. É isso. Vamos agora aqui para a definição do cronograma. A gente já definiu muita coisa, né? Já definimos o que é o evento, programação, as necessidades, o orçamento. A gente já fez até nosso plano de trabalho, que eu não mencionei aqui, porque eu nunca trabalhei muito com planos de trabalho, né? Mas no plano de trabalho você vai botar a meta de cada coisa que você quer fazer, qual que é o objetivo e tal, de cada coisa que você quer fazer. Mas eu não tenho propriedade, por isso que eu não estou falando aqui para vocês, tá bom? Então, a gente vai definir aqui o cronograma. Vamos lá. Cronograma é uma coisa super importante. E esse cronograma que vai cuidar, eu coloquei aqui a equipe logística, mas eu colocaria era todo mundo aqui, porque a gente precisa ter uma dimensão de quando que a gente vai fazer o evento, né? Quando é que vai ser a execução do evento, mas não só isso. Baseado nessa execução, a gente tem que definir quando a divulgação inicia, quando a comunicação inicia, quando que o contato com as pessoas da programação vai iniciar. São pessoas difíceis? É a Beyoncé que você quer se chamar para o seu evento? Se for a Beyoncé, você tem que levar no mínimo 1 ano, não é mesmo? No mínimo 1 ano, 2, 3 anos de assim, antecedência para você chamar a Beyoncé. Entendeu? Então, assim, dependendo da pessoa também que você vai chamar, pronto, aí dependendo da pessoa que você vai chamar, você vai ter um tempo também para você se antecipar nessas coisas, né? Por exemplo, se a Beyoncé, digamos, manda um rider técnico, que é toda essa lista de estrutura, né, que ela vai querer para o show dela, que assim, é um rider, né? O rider, tipo assim, muita coisa, né? Assim, as coisas que eu nem sei dizer, porque eu nunca trabalhei em evento grande. Então, você vai ter que ter um tempo específico para você fazer contatar todos esses fornecedores, todas essas pessoas que forem fazer te alugar esse palco, toda a iluminação, todos os LEDs, todos a pirotecnia, tudo, entendeu? Tu vai ter que ter tempo. Então, tipo assim, vai ser o quê? 1 ano, 2 anos? Entendeu? Então precisa desse tempo também. E aí, tudo isso é estar no cronograma. Então, outra dica para a vida. Faz do Google Agenda a tua melhor amiga. Por quê? Porque você vai ter que ter ali um espaço em que todo mundo tem acesso também para saber a quantas anda o teu projeto, ou a quantas deveria ter andado até então. E aí, por exemplo, mas meu projeto atrasou, o cronograma atrasou, ó, e aí você vai ter que readequar tudo, certo? Vai ter que readequar aquela determinada função. Por exemplo, eu vou colocar aqui, o meu evento é hoje, do Encontramos, e aí, uma semana antes, eu já devo ter encerrado as 2 semanas antes eu vou ter que ter encerrado as inscrições para as comissões. E aí, uma semana antes vai ser o prazo de finalização do edital para apresentações. E aí, eu vou ter uma semana para poder fazer assim, para poder pensar mesmo, né? Selecionar a galera, saber quem é que vai estar participando e tudo mais. Mas assim, será que esses prazos eles são reais, né? Será que esses prazos eles vão dar conta ou vão te afogar mais ainda no processo? É importante colocar isso em mente, não só tipo assim, não, a gente bota aí uma semana antes do Encontramos e vai dar tudo certo. Então, será que vai dar tudo certo mesmo?
Ou será que você vai se afogar no mar de lágrimas durante o evento? É importante ter isso em mente também, né? É, e aí, fazendo junto com toda a sua equipe. Por isso que eu falo que esse cronograma é importante, não só a logística estar cuidando, mas toda a equipe, né? Toda a equipe tem que estar ali engajada para que aquilo ali dê certo. E aí, eu acho que só aquela aquela galera da equipe que vai conseguir te dar os prazos reais. O designer que vai conseguir te dar os prazos reais de quanto tempo ele vai precisar para criar a identidade visual. É a pessoa que é social media que vai te dar o prazo real de quanto tempo que a tua rede social está parada, né? De quanto tempo ela vai conseguir ter engajamento suficiente para você conseguir alcançar o público que você quer, entendeu? Então, basicamente, é tudo isso. Então, defina o cronograma com a sua equipe. Aí você definiu tudo. Evento feito, planejado. A gente tem aí um processo que eu chamo aqui de pré-execução. E o que é essa pré-execução? É o contato em si, não é só o planejamento, é o contato. Eu vou contatar agora a Karina Bu, eu vou contatar a Beyoncé, eu vou mandar minha carta convite, meu convite para essa pessoa, para saber se essa pessoa topa participar ou não. É um edital. Então, eu vou lançar o meu edital, né, para que essa pessoa participe do meu festival, do meu evento específico. Na pré-execução também tem os ofícios, né? Que também tem que constar lá no cronograma. Quando é que você vai mandar os ofícios, né? Vamos lá. Para instituições públicas, geralmente é mais fácil, você manda com uma semana antes e já dá certo, né? Mas para algumas instituições é necessário que você mande com um tempo de antecedência, né? Tipo, mais de uma semana, às vezes, ou mesmo uma semana, né? Em algumas instituições públicas, eu já vi até 3 dias dando certo, mandar com 3 dias de antecedência algum ofício e dá certo, né? E aí é importante a gente ter esse tempo de antecedência nos ofícios. Ah, mas o que é ofício? Eu não sei o que é ofício. Pronto. Ofício é uma espécie de documento que você vai mandar, certo? Informando para aquela determinada instituição o que você quer com ela. Ou um documento que você vai estar só informando aquela instituição de algo. Vou explicar. Por exemplo, para fazer o slam da quintura, a gente mandava o ofício para a SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo, para ela liberar a gente o acesso da praça, né? Para que a gente pudesse fazer o slam. Então a gente botava lá, cara SEUMA. Não, botava assim, não, botava assim, a SEUMA, secretaria lá, não sei o quê. Solicitamos a vocês. Tem uma linguagem específica que eu não vou lembrar agora no momento. Solicitamos à secretaria o espaço da praça tal, no dia tal, no horário tal, para a realização do evento Slam da Quintura. Eles iam saber o que é o Slam da Quintura? Não, né? Então a gente botava o que era o Slam da Quintura. E aí, depois que a gente botava tudo isso, a gente colocava no final a nossa assinatura, no caso eu colocava a minha, né, meu nome completo, para eles saberem quem eu sou, telefone, às vezes botava CPF também, mas geralmente não precisa não, mas botava lá CPF, botava telefone e e-mail, porque eles precisariam também me contatar para mais esclarecimentos, entendeu? Então, basicamente seria isso. Então, o que a gente tem que pensar eu tô querendo colocar um palco ali em frente à escola de música, em frente, que eu digo, não é na praça. Eu quero interditar aquela rua todinha da Dom José. Então, o que eu vou precisar de autorização? Eu vou precisar da autorização do trânsito para interditar Dom José. Eu vou precisar de guardas para estarem ali. Eu vou precisar de polícia para estar ali. Eu vou precisar da SEUMA, né, para liberar o espaço da cidade para eu colocar ali para fazer meu evento. O que eu vou precisar? Vai ter de menor no meu evento. Vai ter menor de idade, na verdade, no meu evento. Então, eu vou precisar da autorização ou informar, na verdade, o conselho tutelar. Eu vou precisar. O meu evento vai ter 10.000 pessoas. Então, vou precisar de corpo de bombeiro, de SAMU. O que eu vou precisar
para o meu evento, né? Aí, digamos, no âmbito virtual. Nossa, eu vou precisar de Libras para o meu evento. Então, não sei se vocês sabem, mas tem uma secretaria específica, se eu não me engano. Eu não sei se eles disponibilizam mesmo intérpretes de Libras, mas tem uma secretaria do Estado específica para Libras, certo? Eu esqueci como é o nome. Mas, no caso, eu acho que é mais específico para caso você já tenha alguma pessoa que é surda, por exemplo, confirmada no seu evento. Então, eu acredito que rola também de fazer uma tentativa via ofício, solicitando uma pessoa, né, intérprete de Libras para participar do seu evento também, tá bom? Então, assim, você acaba criando ali perspectivas, né, possibilidades também, e você vai enviando os ofícios, entendeu? Tanto que o seu evento precisa, quanto outras coisas que você acha que pode dar certo, certo? Então, basicamente seria isso. Outra coisa. Lembrando que comunicação institucional geralmente se dá via ofício, tá? Então não adianta mandar um WhatsApp para a prefeitura e achar que tá tudo certo, tá? Não. Tem que mandar ofício específico, tá? Onde é que eu acho esses modelos de ofício? Posso disponibilizar lá na pasta para vocês também, alguns que eu tenho. Pronto, formulário de inscrição. A outra coisa, o formulário de inscrição é uma das coisas que eu tinha colocado como necessidade, né? É necessário entender como que a gente quer aquele formulário de inscrição. Por quê? O que que eu vou precisar ter das pessoas? Por exemplo, se você é aprovado no edital do Estado, você precisa ali no formulário de inscrição de formação, você precisa ter o nome completo e CPF das pessoas, senão você não vai conseguir prestar conta, entendeu? Da realização da formação. Então, isso já gera algumas necessidades, né? É importante você ter coisas para dizer sobre o seu evento. Então, de onde que são essas pessoas, né? Ou, sei lá, há quanto tempo essas pessoas estão no curso, digamos, se for necessário para o seu evento, né? Ou, por exemplo, a pessoa vai dar uma oficina para os alunos do 8º semestre, digamos. Então, se essa pessoa estiver no 8º semestre, o que que você tem que botar no formulário de inscrição? Perguntar se a pessoa está no 8º semestre, entendeu? Então, basicamente seria isso. Então, você olha o que que você vai ter, né, nas propostas, e a partir disso você gera uma necessidade de coisas específicas para ter no seu formulário de inscrição, tá bom? E na pré-execução, que eu coloquei aqui também, entra também os posts iniciais, que são os posts antes do evento. Por exemplo, o post de divulgação do edital, o post de divulgação do edital de comissão, tudo isso eu coloquei aqui numa pré-execução, porque a execução em si é o evento, né? Então, seria isso, mas não só isso, viu, gente? Tem outras coisas aqui, contato com fornecedores, né, que vão estar ali, iluminação, som, palco, tudo isso vai aí nessa pré-execução, né? Contrato com a galera também, é necessário ter esse contrato anterior, ter as propostas de orçamento, né, com as pessoas, tudo isso vai nessa pré-execução, tá bom? Beleza, eu falei demais aqui, né? Aí tá, a formação já tá ok, planejamento tá ok, a gente já tá na pré-execução, pronto, chegou o dia. O grande dia da produção do evento, né? E aí, a gente tá falando de produção, né? A gente tá falando aqui de bilheteria, de passagem de som, de contato com a imprensa, né? A gente, lembrando que o nosso papel como produtores, né? Não é só relaxar e curtir o evento, mas assim, é relaxar, curtir o evento também, porque senão a gente fica muito estressado, mas é verificar se tudo está acontecendo como foi planejado. Então, assim, a Maria está cuidando da frequência, né? Então, eu tenho que ir lá checar se a Maria está cuidando da frequência. Se eu sou coordenador da comissão pedagógica, eu tenho que conferir se a Maria está cuidando da frequência. Porque se eu for confiar só que a Maria tá na frequência, não vou estar fazendo nada de diferente. Eu preciso ir lá conferir. A Maria tá na frequência? Tá, ok. E o Caio B tá cuidando ali da transmissão? Tá sim, tá ok. Então preciso tá, porque é basicamente isso, porque pode ser que a pessoa tenha esquecido, né? Então, assim, não é só isso. Então, assim, eu conferi que o professor tá com link, eu preciso ir lá e conferir que o professor tá com link, por exemplo, né? Então, isso daqui seria isso, tá bom? Na produção. E aí, na produção, a gente tem o quê?
A realização do evento, né? A realização do evento, a logística, né? Durante a produção, né? É a documentação, continuar recebendo a documentação para pagamento, por exemplo, né? Como no caso do Arte Urgente, eles botaram isso bem durante a execução do projeto. A monitoria também é algo que a logística está cuidando aí, a alimentação, por exemplo, vamos lembrar aqui, tenta lembrar do Festival da Ibiapaba. É isso, aí no caso do Festival da Ibiapaba, lá durante o evento tinha o quê? Uma logística de alimentação, um translado interno durante o evento, né? Tinha uma outra logística de hospedagem das pessoas nas instalações específicas. Então, tudo isso era logística, tá? E aí tinha mais coisa, por exemplo, eles entregavam. Eu cheguei a produzir algumas bandas, né, que estavam lá, tipo, eles entregavam os vouchers, né, que eram os vouchers de alimentação para padaria, para os artistas também, né, tinha uma logística de hospedagem, era uma hospedagem rápida, que era, tipo, antes do show, que eles ficavam no hotel lá no começo da cidade também, era o maior rolê, tipo assim, e era tudo super organizado, assim, né, tinha inúmeros produtores e tal. Acho que tinha um produtor também para cada palco, para as coisas andarem bem. Então, assim, era uma coisa muito, muito doida, assim, né? Imagina as férias na PI, lá na Praia de Iracema. E eu, o Maloca Dragão, com um monte de. Imagina o Rock in Rio, né? Sei lá, 25 palcos, cada palco tem lá a sua logística ali dentro também, né? E sua técnica. Aí aqui é a parte técnica, né? A gente tem aqui a passagem de som ou a passagem de live, né? A transmissão ao vivo em si, e o acompanhamento dessa transmissão, as salas do Meet, as salas do Zoom, os eventos no YouTube, tudo isso aqui entra com a parte técnica. Eu estou falando especificamente do online, certo? Mas entra aqui também, por exemplo, a questão de organização do palco em si, né? De acompanhamento, o próprio show em específico, né? Acompanhamento ali do show, enfim. Tudo isso, né, entra na parte técnica aqui. Montagem do som também, acho que também entra aqui um pouco nessa parte técnica, né? Comunicação, a gente tem aqui a cobertura. Outra coisa, a cobertura aqui ela vai se dividir em cobertura para relatórios, se for específica, né? Porque tem que ter uma cobertura que apareça o banner, as pessoas e o banner da instituição, né? Vai ter que ter uma cobertura ali específica para esse relatório, uma cobertura que tenha a multidão de gente no evento, né? Também isso aí é uma cobertura que eu diria que era para relatório, e a cobertura para publicação nas redes. No caso do Mi, não sei se vocês se ligam, mas tipo assim, era uma cobertura humanizada, tinha pessoas ali nas fotos, né? Não era só o banner. Então, por exemplo, tinham fotos específicas de pessoas específicas durante o evento, né? Ou na oficina. Então, aquilo ali era uma espécie de cobertura que eu diria humanizada, assim, né? Que não se contenta só com a logo do evento, assim. Tem a galera curtindo fazer aquilo, né? Rindo muitas vezes. Então, era a cobertura do festival. Aí, no online, tem os prints, né? E tem as fotos também, né? Na Feira da Música, ocorreu muito a foto da tela do computador, por exemplo, né? Para dizer que a Feira da Música está acontecendo. Então, existe os prints, as fotos no presencial também, caso tenha presencial, os vídeos, tudo isso é cobertura. O contato com a imprensa também, né? Digamos que vai um canal de TV fazer uma entrevista com você no projeto do evento que você está fazendo. Então, tudo isso aqui entra na parte de comunicação, conversar com os influenciadores para divulgar no dia. Isso também aqui está tudo envolvido na comunicação. E no financeiro, a gente tem aqui bilheteria. A gente, assim, geralmente, durante a produção não se paga ninguém. Eu também estou sonhando com o Mi presencial, Amanda. O Mi é muito bom. Aí, geralmente, não se paga ninguém, né? Assim, durante a execução do projeto, geralmente é no após, mas aqui no financeiro, caso seja necessário, um espetáculo de teatro, né? Um evento de Bienal Internacional de Teatro, você tem a bilheteria, por exemplo, né? Do evento.
E aí a gente finalizou a produção, foi tudo lindo, ninguém brigou, mentira, brigas existem. Aí a gente tem aqui a pós-produção, né? E a pós-produção é um negócio assim que não se pode deixar passar assim nenhum erro, sabe? Por quê? Porque o lance é acompanhar é, esse passo a passo de pós-produção. O que vai estar envolvendo nisso, né? Primeiro, só libere o pessoal da equipe depois que todo mundo fizer suas tarefas. Isso é óbvio, porque senão as pessoas vão enrolar 1, 2, 3, 4 meses para poder finalizar suas tarefas. Então, só libera a galera depois que todo mundo fizer as tarefas, que o certificado estiver enviado, né? Só libera depois disso e tal, certo? É, e aí, caso seja um evento presencial, né, cheque tudo com precisão. Por exemplo, os camarim, como é que estão? Como é que eles estavam antes? E como é que eles estão agora? Né? É bom ver esse lance, né? Realizar uma vistoria. Por exemplo, no Música na Escola tinha uma coisa muito legal, que era o que o professor Marcelo sempre pedia para a gente, assim. A última pessoa que estava no ônibus verifica se alguém esqueceu alguma coisa, certo? Por quê? Porque a gente chegou no ônibus sem nenhuma bolsa, sem nenhuma câmera, entendeu? Tipo, tava lá o ônibus em seu estado natural. Quando a gente saía do ônibus, a gente tinha que verificar se alguém não esqueceu alguma coisa, entendeu? Porque depois fica muito mais complicado. A gente ter que ligar para o motorista verificar, para ele ter que voltar, para poder deixar a câmera, entendeu? É uma coisa bem mais complicada. Então, é muito mais fácil você checar do que você chorar depois. Então, leva para a vida também. E aí é importante, né, ver os pontos de alimentação, os banheiros, né? Tava tudo limpo antes. Ah, outra coisa, se o seu evento for grandão, possivelmente você vai ter uma equipe de limpeza, né? Ou seguranças também, né? Então, assim, se o local da alimentação tava legal, e os banheiros tava legal quando você pegou, tava tudo cheirosinho, então, deixa tudo bonitinho também quando você for entregar, saca? Porque é muito pai você ter pegado um local legal, né? Ajeitado. Por exemplo, lá na margem ficava até muito cri-cri, porque a gente fazia às vezes evento, e aí às vezes ficava com muito lixo, né? E aí, algumas pessoas talvez poderiam dar a desculpa assim: ah, mas daqui a pouco vem gari, e aí limpa. Mas não, a gente pegou um negócio legal, entendeu? Tipo, tava tudo bonito, não tinha latinha de cerveja para um lado, para o outro. O mínimo que a gente fazia no final dos eventos era recolher aquilo que a gente conseguia, entendeu? O máximo que a gente conseguia, a gente recolhia e deixava ali no canto. Para quando o Gari viesse, ele juntasse, entendeu? Mas isso era um movimento nosso, isso, responsabilidade também, com o local e até a questão ambiental aí também envolvida, certo? Então é necessário checar tudo isso. Outra coisa, pronto. Aí, no caso aqui, né, tá falando, né, que essa checagem é importante, porque senão vai ser descontado do seu pagamento. Então, assim, tem alguma coisa que tá fora de ordem, tem alguma coisa quebrada, é importante dar uma olhada nisso tudo, beleza? Outra coisa, evite fazer o pagamento, né, no dia do evento, porque você vai ter muita coisa na cabeça, porque você vai ter que estar cuidando de uma pós-produção, você vai ter que checar e verificar como tá tudo. E aí, ok, se for uma coisa super simples, aí você faz o pagamento no mesmo dia. Mas se for uma coisa que você vai bater cabeça, então já estipula isso quando você contatar a pessoa. Olha, o pagamento vai ser em 30 dias após o evento. O pagamento vai ser em uma semana após o evento, né? E aí você respeita aquilo que foi colocado em contrato ou aquilo que foi acordado entre vocês, mesmo que seja na boca, né? Ou se não, você justifica para a pessoa. Olha, eu tinha falado que era uma semana, mas tu acha que rola em duas? É porque tá bem corrido, e aí tu explica para a pessoa. Mas é necessário ter esse contato e não só deixar a pessoa no vácuo, beleza? E aí, basicamente é isso, beleza? Então, assim, na questão da pós-produção. Falando em pós-produção ainda, a gente está falando aqui
da pós-produção dos eixos que a gente falou, né? Da comunicação, por exemplo. A gente está falando do recolhimento das fotos, né? E, em alguns casos, dos textos que foram usados, eu já trabalhei em equipes de comunicação que recolhia também os textos que foram utilizados durante o processo. Então, foto, texto, os relatórios, né? Também da comunicação, da equipe de comunicação, do social media, do gestor de tráfego, né? Tipo assim, por exemplo, o relatório é muito importante quando você anuncia alguma coisa. Que aí você vai ter que botar, por exemplo, a UFC me deu R$ 250 para investir na publicação do Encontramos, e aí eu vou ter que fazer um relatório bonito, onde é que foi parar esses R$ 250. Eu vou ter que fazer, cadê o recibo, né? De entrada, a comprovação do dinheiro que foi gasto, né? O acesso da conta de pagamento, tudo isso entra aqui na parte do relatório também, tá? Então, a comunicação, ela tá aí, também envolve grana na comunicação, gente, não só recursos humanos, né? Na questão da logística, né? Na pós-produção, na questão da técnica, também tem a questão de guardar tudo, né? Entrar em contato, eu esqueci de botar aqui, entrar em contato com os fornecedores vão trazer os seus caminhões, então entrar aí, por exemplo, uma função que o pessoal chama de capatazia, mas que não é algo tão legal, eu esqueci como era o nome do operador, se eu não me engano. Mas tem uma galera que chama de capatazia. E aí, no caso, eu vou chamar aqui de operadores, que eu esqueci o nome. Esses operadores, eles vão levar e vão desfazer as coisas, né? Então, vão guardar o palco, vão guardar o som, vão voltar com a sua iluminação. Então, vai tudo isso para caminhões, por exemplo, né? Ai, que massa, Carla, que tu gostou. Pronto, então vai guardar tudo isso, certo? E aí, no caso da logística, a gente tem o translado, né? Então, sim, outra coisa. Pronto, no caso deixa eu falar só uma observação. No caso da técnica, né? No caso de presencial, certo? A gente tem uma montagem, certo? Que a montagem é justamente a montagem do palco, a montagem do som, a montagem da luz. Depois a gente tem a passagem de som durante a produção, e na pós-produção a gente tem a desmontagem, que é o nome desse processo, certo? A desmontagem do palco, a desmontagem do som, a desmontagem da luz, a desmontagem do que mais tiver lá, beleza? E aí, sobre a questão da logística, né? A gente tem o quê? O translado. Por exemplo, se a pessoa da Austrália veio, ela vai ter que voltar. Entendeu? Então, assim, o translado de volta da pessoa, né? E aí, o que é que o evento vai pagar? É bom ter isso no contrato. Ele vai pagar o quê? Por exemplo, o Sesc, se eu não me engano, o Sesc bota isso aí. Ou é o Sesc ou outro edital aí. Ele bota isso aí, ó. Para você ir, se você estiver no estado, não, Sesc não, acho que é outro edital. Se você estiver no estado, eu não vou pagar, não, se você estiver na cidade, eu não vou pagar para você o translado. Eu não vou pagar seu mototáxi. Não vou pagar seu táxi, não vou pagar. Agora, se você estiver em outra cidade, eu vou pagar o valor, né, de você vir, no caso, a passagem de ônibus, se for outra cidade no estado, vou pagar a sua passagem de ônibus e vou te dar um táxi para você vir, porque você não conhece a cidade, então eu vou fazer esse corte. Se você morar no Brasil, em outra cidade do Brasil, eu vou pagar sua passagem aérea, vou pagar o seu busão e vou ter um carro aqui disponível para você circular na cidade, porque você não conhece a cidade. Então, assim, tem alguns eventos que trabalham com essa logística, né? Outros eventos não. Outros eventos acabam cedendo, né, o translado para dentro da cidade também, né? Então, assim, isso vai variando de situação a situação, mas é importante se pensar no translado. Outra coisa que eu esqueci de botar aqui, só um minutinho. Outra coisa que eu esqueci de botar aqui é a logística de check-out dos hotéis, por exemplo. Se a pessoa for ficar na hospedagem, né, a hospedagem não for solidária, a pessoa for ficar num hotel, então tem um horário de check-in, que é a entrada,
um horário de check-out, que é a saída. E aí, geralmente, se eu não me engano, é até 12 horas, né? Porque senão você paga mais uma diária. Então, é bom ficar atento e colocar isso também na carta convite, né? Quando você for convidar. Por exemplo, olha, você tem disponível aqui um carro que ele só vai pro evento, fora isso, ele não vai estar disponível para você. E você tem aqui também um o check-out seu tem que ser às 12 horas do dia 24 de abril, entendeu? E aí, se você ficar mais do que isso, você vai pagar por sua conta, porque a gente não vai pagar, a gente não tem nada a ver com isso. Então, assim, isso tem que estar explícito, né? Tem que estar ok. Outra coisa, no caso online, a gente já tem, por exemplo, um corre de disponibilização das gravações, por exemplo, né? Nessa parte logística, a gente gravou e aí a gente vai disponibilizar com as pessoas as gravações. Então, a gente pode colocar isso também para a logística fazer. E aí a gente vai enviar para as pessoas. Então, é necessário ter uma lista de e-mails, né? Com as pessoas da programação. E aí, daqui a pouco eu falo sobre outra coisa. Enfim. Aí a gente tem aqui Aí a gente tem aqui enviar a documentação para o financeiro. Que isso daqui eu botei na pós, mas pode ser durante todo o processo. Tipo assim, a galera vai mandando os contratos e você vai encaminhando para o financeiro, entendeu? Vai mandando os contratos e vai encaminhando para o financeiro. Toda essa documentação, ela já tem que estar no financeiro, né? Na pós-produção. Ou se não, digamos que você fez e aí a pessoa demorou muito e aí ela só enviou agora. Aí você encaminha para o financeiro também, beleza? Na pós-produção, você também tem o envio de certificado, né? O envio de declaração, dessas paradas todas. Tudo isso aqui vai na parte logística. E para finalizar, a gente tem uma parte do financeiro, certo? Que o financeiro vai fazer o quê? Ou as pessoas responsáveis pelo financeiro vão fazer os pagamentos. E é isso aí. E vão atualizar a contabilidade das coisas e vão prestar contas. E é isso aí, não só o financeiro, tá? Isso aqui passa por todos os nichos, né? Então, vai ter que ser prestado conta. E o que vai estar nessa prestação de conta? Vai ser, por exemplo, no caso do Encontramos, a gente não tem uma prestação de conta específica, né? Mas, no caso do Encontramos, a gente tira print que as atividades rolaram, tem vídeo, e tudo isso é para quê? É só para estar lá na comunicação? Não, 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 não. É uma prestação de contas que a gente tem com a sociedade. Olha, no final do semestre, a gente teve a realização do Encontramos, é uma amostra, ele serve como prova, né? Prova dos alunos, por exemplo, né? Se for o caso, não sei agora, eu acho que não acompanhei muito esse último. Mas, tipo assim, ele serve como avaliação dos alunos e tal. E ele rolou. Eu tenho todos os vídeos de 2011, eu acho, até agora. Entendeu? Então, tipo assim, ou eu tenho todas as fotos de 2011 até agora. Então, assim, isso é uma comprovação, né? No caso, se não for para a instituição, para a sociedade. Ou pelo menos. E outra coisa, como memória do curso também, né? Então, é interessante pensar nisso sempre como uma prestação de contas, mesmo que vocês não tenham que responder a uma pessoa específica, tá bom? Aí é isso que eu queria falar para vocês, no caso. Pronto, aí eu queria falar para vocês basicamente o seguinte: tudo isso, por que eu falei, né? Pode ser que alguém discorde de mim, mas por que eu falei que isso daqui também é um processo de criação? Porque tudo isso vai estar documentado, meus amores. Então, esse documento, ele compõe a memória do seu projeto, ele compõe a memória do seu evento. Então, basicamente, você tem que guardar essas coisas. É importante ter um drive, que pode ser um drive compartilhado, né? Com todo mundo. É importante que, assim, as pessoas principais que estão à frente tenham esse acesso e que outras pessoas que estejam colaborando também tenham esse acesso. É importante que todo mundo da equipe se sinta pertencente ao projeto para as coisas andarem. E que é importante também delegar essas funções bem delegadas, entendeu? Para que não tenha outras pessoas assim que acabem não atuando no processo, né? É importante isso.
Ah, mas eu não tenho experiência. Gata, eu também não tive experiência. Eu fui no Natora, entendeu? Foi naturalmente mesmo. E foi um processo que eu fui aprendendo com o tempo. Então, isso aqui é tudo que eu aprendi com o tempo, das minhas vivências, das coisas que eu já vi, tudo mais. Então, basicamente, é isso. Então, o que eu diria para vocês é: se vocês querem aprender a produzir eventos, não só pelo Encontramos, não só pela nota, não só pelo certificado, se vocês querem aprender a produzir eventos, porque isso vai ser muito útil na vida de vocês como professores de música, deixa eu contar para vocês um negócio disso. Sim, então, justamente. Então, assim, se vocês querem aprender, né, vocês têm que botar a cara no sol e fazer. É uma coisa simples, entendeu? Então, tipo assim, é isso. E aí vocês podem pegar um eixo específico, por exemplo. Nossa, eu sou da música, mas eu amo matemática. Amo matemática, eu gosto de conta, eu quero ficar no financeiro. Então, fica no financeiro, se for o caso do seu evento, né? No caso do Encontramos, ai, nossa, eu amo fazer certificado, vou ficar nessa parte da logística, porque eu acho massa, eu gosto de pensar formulário, certificado, hospedagem, planilha. Nossa, eu amo planilha. Assim, meu nome é Fran, sobrenome planilha. Então, se bota, entendeu? Então, basicamente é isso, a gente tem que acabar se botando. No meu caso, foi muito disso. Aí eu deixei aqui, tá bom? Vou disponibilizar isso aqui para vocês. E tem, se vocês clicarem bem aqui, ó, na notinha, aí aparece os links, tá bom? De tudo que eu falei para vocês. Cada bichinho desse tem uma. Cada coisa que tem a notinha tem isso daí. Aí, no geral, é isso, gente. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês falam aí. Eu falei demais. Pode falar aí. Fran, muito obrigado, aprendi bastante. Vou usar esse vídeo aqui como. Vou ter que ver mais vezes, apesar de ter prestado bastante atenção, vou ter que ver mais vezes e vai servir bastante, viu? Porque não dá para trabalhar hoje sem pensar na produção de eventos, né? E acaba que a coisa ficou. Não é que ficou, né? Mas à medida que você vai se apropriando, vai pegando alguma intimidade, vai se aproximando dessa ideia de produção de eventos, corre o risco de ficar tão complexo que você perde o controle de alguma coisa, ou faz mal feito, ou fica desesperado. E é interessante como, se você tem a noção do todo, e eu gostei disso, eu gostei de ver essa complexidade dos eventos maiores, porque aí você tem muito mais capacidade de simplificar para o seu evento, né? Não, para o meu evento é isso. Justamente. Isso fez bastante diferença para mim. E aí eu fico pensando como eu não consigo pensar a atuação de um professor e uma professora de artistas em geral sem pensar na produção de eventos, sem dominar, porque a tendência é que você não apresente o seu melhor no seu melhor, sabe? Você não apresente o seu trabalho da melhor maneira possível. E a gente sabe como a forma é muito importante. Antes tinha uma indústria, tinha algumas poucas indústrias que cuidavam disso, e agora a coisa se descentralizou de tal maneira que cada núcleo, cada nicho pode fazer um evento, e um evento muito bom, né? Assim, com esse conhecimento todo. Muito obrigado. Estou curioso aqui de ouvir o pessoal falar. Professor, primeiramente parabenizar vocês e segundamente a Fran, né? Sou, assim, cadelinha assumida da Fran. Mas, assim, só complementando, uma das partes em que ela estava falando em relação a fechamento, né, das praças e a questão de responsabilidade ao ter que limpar, né, tudo. Vai contando, como eu também já participei atuando em produção de outros eventos, vai essa responsabilidade ela vai ajudando até na, na imagem que as pessoas vão ter das pessoas que vão estar nessa produção, né? E aí, tipo, a Fran tá trabalhando com o Slam, né? Aí digamos que ela tenha feito alguma coisa que não foi interessante. Aí ela vai querer fazer um outro evento do Slam em algum outro lugar e vai chegar no ouvido daquela pessoa que ela vai pedir ajuda. Aí vai dizer assim, ó, não vou querer.
né? Por quê? Por que que não vão querer? Porque no outro evento ali vocês fizeram errado, entendeu? Da mesma forma que o ruim corre, o bom corre também, né? E isso é muito interessante, né? Focar bastante nessa parte, não só do pré, mas também do pós. E é isso. Isso aí é a pura verdade. Porque, por exemplo, quando você coloca um ofício para a prefeitura, né? Eu vou falar um exemplo aqui. Teve um caso muito específico no Islã, né? Que eu coloquei meu nome, e, tipo assim, eu já fazia bem uns 6 meses que eu tava todo mês mandando ofício para a prefeitura. E aí, digamos que no 7º mês teve um bate policial, certo? Não faz muito, não tem muito a ver com o que você falou, Amanda, mas já vou fazer a ligação aqui. Teve um baque policial, e aí a polícia deu baque na galera, foi muito paz, botaram tipo 20 pessoas, tava todo mundo escutando poesia, não tinha nada, assim, não apreenderam droga nem nada e tal. E aí teve esse rolê, problema com a polícia. E aí no 8º mês teve problema com a polícia. Quando foi no 9º mês, eu fui lá na prefeitura de novo, entregar o ofício normal, e aí o cara do ofício pegou e disse assim, você que teve um problema lá com a polícia, né? No teu evento. Não se preocupa não, que não vai ocorrer mais nada não, viu? Aí eu fiquei olhando assim, mano, como foi que esse papo foi chegar no Bruno, que é o Bruno lá da prefeitura, né, que recebeu o ofício na época. Como é que o Bruno nunca foi no evento, entendeu? Tipo assim, ele nunca foi no evento. E como é que isso chegou lá? E aí é isso que eu falo, assim, por exemplo, quando tu taca teu nome no evento, para tu levar os ofícios, tu tem que ter muita segurança também do que o teu nome está envolvido, entendeu? Que evento é aquele, né? O que tá rolando? Porque você que vai ser responsável por aquele evento, que é você que tá pegando a elaboração, a autorização, na verdade, entendeu? Do espaço. Então vai estar no teu nome. Então, assim, é importante ter isso também em mente, tá bom? E aí eu concordo contigo, Amanda, que as coisas correm muito, muito fácil, assim. Digamos que a gente tivesse feito um corre e que não fosse tão legal, quando eu fico imaginando assim, entendeu? Tipo assim, se a gente não levar essa responsabilidade ambiental também, quando for no próximo mês, digamos, né? Se fosse ainda presencial, eu chegaria lá e o Bruno já diria, ei, teu evento não foi legal, viu? Não vamos liberar teu espaço, saca? Tipo, nesse sentido, assim. Mas concordo muito contigo com o que eu tô falando. Pode falar aí, gente. Gente, e vocês que participaram da organização do Encontramos, o que vocês conseguem perceber que foi parecido com o que a Fran disse e coisas que foram diferentes com o que a Fran disse? Alguém consegue fazer essa relação com o evento que vocês acabaram de atuar? Se tiver algum ponto também que vocês achem massa para melhorar na organização do Encontramos, né? Vocês podem falar aí também, nesse processo também de Verdade. melhorias, né? Para a produção. Opa, tá para me ouvir direitinho? Dá sim. Pronto. A respeito do Encontramos, uma das coisas que eu achei que foi, como a Fran falou, né? No caso, eu que fiquei na transmissão, a gente teve a reunião, né? De explicar, dividir, né, as funções de cada um, que cada um escolhesse o que ia ficar, e a gente teve também uma pequena oficina de manipular os aplicativos, né, do site que a gente ia usar, e também no dia teve o teste, né, como a Fran falou, teve o teste de conexão, a gente se preparou para eventuais acontecimentos, né, por exemplo, a gente ficou treinando assim, olha, se os apresentadores cair, se preparem para a gente também poder estar no ponto de assumir. Então, quando vocês estiverem na equipe de transmissão, vocês já vão arrumados, já vão preparando, deixem um roteiro aberto, né? Tem um esquema do roteiro também, que é uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que ajuda bastante a ficar acompanhando. E aí vocês assumem. Se deu errado, né? Então eu achei que ficou bem parecido com o que a Fran falou, de estar sempre preparado, sempre se preparar para o pior, né? Sempre estar preparado
Muito massa. Esse processo aí também de formação, né, antes, é também muito legal. Porque aí, por exemplo, você tem uma pessoa que não tem tanta experiência assim com determinada área da produção, e aí você faz parte de um coletivo, você pode também, ou do coletivo, ou de um grupo, você pode também fazer essas formações. Eu lembro que, por exemplo, o Pesquisamos já me convidou uma época dessa para poder falar um pouco sobre edição de vídeo, isso em 2016, sabe? E também foi uma espécie de formação com a galera que está lá e participa, né, do Pesquisamos, porque nem todo mundo manjava de edição de vídeo, né? Então, eu acho que é muito interessante, assim, não só mesmo pro Encontramos, mas para qualquer bolsa também, que precise ali de uma formação. Porque se a gente for esperar só que, tipo, todo mundo já sabe disso e pronto. Por exemplo, a planilha do Google, todo mundo já sabe mexer em planilha do Google. Não, nem todo mundo sabe, então é super importante esse processo formativo também, assim. Tanto na produção quanto em outros processos. Eu concordo muito contigo, né, Cléber? Alguém mais, gente? O Encontramos teve uma coisa interessante, que foi privilegiar, vamos dizer assim, quem já tinha alguma habilidade com alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu lembro agora de memória, a Miliana tinha uma habilidade com produção de cartazes e para divulgação, né, das imagens e tal, e aí ela foi para lá e tudo mais. Mas tem também, pode ter também, uma situação na qual você não tem a familiaridade com aquela ação, mas você tem a disponibilidade e aí o interesse de aprender, e aí você precisa da orientação adequada, né? Eu acho que foi similar com o que o Dom Kleber relatou na transmissão, mas que talvez num evento como Encontramos a gente deva considerar também, né? Essas microformações para ações específicas. Isso, eu acho muito massa. Principalmente o lance, por exemplo, pode ser até uma formação geral para cada eixo, por exemplo, para a secretaria, né? Seria uma formação específica para a secretaria, uma formação específica para a transmissão, como foi no caso que já rolou, né? Uma secretaria específica para a comunicação, aí eu acho que é bem uma formação específica, né? Para a comunicação, isso eu acho que é bem legal também. Acho massa. Show cheddar. Aliás, a Lisandra é muito boa, viu? Muito boa nos certificados. Na parada dos certificados, na secretaria. Eu acho que tu daria, viu, pra dar oficina. Vou nem mentir. Eu vou cheddar mesmo. Olha aí. Muito bom, muito bom. Rogênia quer falar. Pode falar, Rogênia. Pode falar. Olá. Assim, uma dúvida. Por exemplo, se eu quiser criar um evento, e aí esse evento ele vai precisar da autorização da prefeitura, no caso. Eu vou ter que fazer esse roteiro, colocar tudo assim, logística, todo esse plano dentro de um único arquivo para apresentar junto à prefeitura. Pronto. Então, vamos lá. Se você, no caso, tu vai precisar da liberação de um espaço ou tu vai apresentar para a prefeitura o projeto? É a liberação de espaço. Pronto, para a liberação de espaço, basicamente tu vai ter que olhar na tua prefeitura específica, ou se for aqui em Sobral, é na Selma, mas se for na tua cidade, tu tem que olhar a prefeitura específica. Deve ter alguma informação no site da prefeitura, tá? Ou no Instagram da prefeitura local, e aí tu vai ver qual que é o órgão específico, geralmente é a Secretaria de Urbanismo, que tu consegue a liberação de espaço. Então, tu vai mandar um ofício para essa secretaria, certo? Para esse órgão específico, solicitando, falando sobre o que é o evento, o dia do evento, o local que você quer ser liberado, e aí você vai mandar esse ofício para eles. Com, no mínimo, tem que olhar aí na tua cidade ou no local que você quer fazer, mas com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Então, 7 dias de antecedência para
para liberação, para tu conseguir a liberação do espaço, tá bom? E aí, com 7 dias, você volta lá no órgão competente e aí, que você fez a solicitação e ele vai te dar autorização ou vai te negar a autorização e aí vai explicar o porquê que tá negado, né? Ou vai te dar autorização bem bonitinho, tá bom? E aí, o que eles fazem para avaliar essa autorização? É se não vai ter um outro evento no mesmo dia, né? Se tiver um evento no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local que eu tô falando, eles vão fazer perguntas sobre o teu evento. Já aconteceu comigo. Eles vão fazer perguntas sobre o teu evento, né? Aí tu tem duas coisas. Ou tu desiste e vai na tora mesmo, né? Dependendo do teu evento. Se for um evento institucional, não recomendo que faça isso. Recomendo que siga as orientações da prefeitura. Mas eu já fiz evento, por exemplo, que foi na tora mesmo, entendeu? Porque era algo que a gente sabia que não interferia, mas eles falaram que ia interferir e é isso aí. Mas basicamente o que eu digo assim para vocês é que se for institucional, aí vocês fazem tudo do jeito como é para ser. Se for independente, se vocês verem que não vai interferir, vai na tua, mas assim, pode ser que eles apareçam lá, queiram, né, fazer com que o pessoal vá circulando e tal, mas pode acontecer. Mas basicamente, resumindo, vai no órgão competente, tenta ver no site da tua prefeitura, e aí tu manda o ofício para esse órgão, tá bom? Basicamente é isso. Ok, mas vamos assim, também outra pergunta. No caso, se eu quiser vender a ideia de um evento, por exemplo, eu quero vender a ideia, criar um evento musical em algum município. Então, eu tenho que... Como é que eu posso vender essa ideia? Tipo, no caso, eu teria que apresentar todo esse fluxo de como vai fluir a questão financeira. Então, como é que eu apresentaria essa proposta para venda? Vou vender essa ideia, como é que eu venderia? Pronto. Então, basicamente, o que você vai precisar é de um projeto. E aí, esse projeto, você tem duas opções aí. Você tem um projeto escrito, muito bem escrito, falando sobre a apresentação, que foi o que eu não abordei aqui, né? Porque era mais específico para a produção. Apresentação, justificativa, público a ser alcançado, orçamento, meta, plano de trabalho, tudo bem bonitinho. Isso aqui é um primeiro, né, que é o projeto escrito, que é chato de ver muitas vezes, porque você tem que ter uma paciência para você poder ler. Mas você pode fazer um slide, por exemplo, né, com os pontos principais do seu projeto. E aí você bota nesse slide as coisas principais do seu projeto. Se já tiver tido outras edições, bota foto, bota o que é o projeto, bota o release do projeto, bota as informações centrais, o público a ser alcançado, por exemplo, né? E aí, quando tu for mandar para a prefeitura, tu manda os dois, né? Mas, assim, tu tem que... É bom tu dar uma conferida nos projetos que já foram aprovados em determinada prefeitura, assim, porque basicamente tu vai fazer uma relação, assim, direta com a prefeitura, né? Não seria para tu passar em edital, nem nada do tipo, né? Porque geralmente tem umas contratações específicas que são apenas via edital, saca? Então, assim, eu não sei te dizer, porque eu nunca tive um projeto aprovado diretamente com a prefeitura, né? Sem passar via edital. Assim, todas as minhas contratações foram feitas via edital público da Secretaria de Cultura. Então, basicamente é isso. Ou tu aguarda por um edital da secretaria local, se é de educação, ou se é de cultura, ou enfim, qualquer que seja a secretaria, ou se não, tu manda para o e-mail da prefeitura em específico, dizendo que tu quer marcar uma reunião para apresentação desse determinado projeto, e aí tem que ser muito bem escrito, né? Tanto o projeto em si, quanto o slide bem feito, assim. Seria isso. É tipo um TCC. Pronto, é isso. Faz um TCC bonitinho, que tem um slide, tem um... Hã? Defender a tese, né? Por que essa ideia é boa. Justamente. Só que aí tu tem que botar o quê? Qual é o valor que você quer? Tipo assim, qual é o valor total do seu projeto? A outra coisa, quais são as tuas contrapartidas para isso, entendeu? O que tu vai oferecer também? É muito interessante que você coloque. Geralmente a Secult-C é nos editais grandões, né, de incentivo às artes, mecenas, eles pedem sempre qual é a contrapartida do teu projeto, né? Tipo assim, para eles apoiarem o teu evento, eles vão ter que ver o que eles vão ganhar com isso também. Então vai ser o quê? Oficinas, né?
Vai ser oficinas, vai ser formação? Vai ser apresentações gratuitas? O que vai ser de contrapartida, né? E tu tem que mensurar essa contrapartida. Quanto é que custa essa contrapartida? Isso também é importante ter em mente também, escrito no teu projeto. Não só em mente, mas escrito no teu projeto, no orçamento, certo? Isso tem que constar. Então, no total, por exemplo, digamos que deixa eu ver, o teu projeto é 30 mil reais. E aí, 8 mil reais desses 30 é de contrapartida tua, que é valor de oficina, valor de outras coisas mais de apresentações, né? Que você vai oferecer para escolas públicas, muitas vezes, ou para determinadas pessoas da comunidade, digamos, né? E o resto seria o valor a qual a prefeitura iria investir no teu projeto, né? Iria te patrocinar, no caso. Então, tu tem que escrever muito bem quais são as tuas contrapartidas também. Então, tipo assim, olha, prefeitura, tu me apoia com esses dinheiro, tá? E aí, mas em contrapartida eu tô fazendo isso. Muitas vezes a galera usa, por exemplo, quais são as metas do Fundo Municipal de Cultura, né? Quais são as metas enquanto cultura e educação, se for cultura e educação envolvido, enquanto cultura e educação dos planos nacionais, né, de cultura e educação, né? Então, tu pode usar isso também como referência na hora da escrita do teu projeto. Mas, assim, como eu não sou muito, muito, muito boa de escrita, eu consigo te dar os bizus, mas eu não consigo te apresentar na prática, né? Mas no geral, assim, as coisas que eu já vi o pessoal fazendo, né? E que eu já fiz também. Beleza? E Show, sim, é um valeu. TCC. Tipo isso. Mas também a segurança que dá o fato de você ter tudo escrito, e vamos dizer, não pelo fetiche de escrever, mas a questão de você visualizar realmente o evento, né? Então, assim, eu fico imaginando essa outra perspectiva que você colocou no começo, né? Pensar o pior cenário e já se preparar. Então, caso aconteça alguma coisa, você já não é pego de surpresa, você já não sofre tanto, porque você já meio que está ali com plano B, plano C, caso necessário. Então, a parte de escrever talvez não seja nem sacrificante, mas elas, assim, apesar de ser trabalhosa, talvez ela não seja a parte mais difícil, mas a ferramenta mais importante, né? Então, tem uma coisa que é bem legal, que eu acho que é até um pouco parecido, né? Porque eu fiz esse mapa mental aqui, eu fiquei lembrando do professor João, dos coisas do TCC, né? Que eu acho que, se eu não me engano, ele usa mapa mental. Não sei qual era o professor que usava, mas eu só lembrei disso. Eu acho interessante porque, assim, para você criar o projeto, né? Eu acho que é muito parecido com o processo de criação de um TCC também. Você vai ter que ter os tópicos aqui, você vai ter que ter... Nunca fiz um TCC, viu? Eu tô falando de leiga que eu sou. Você tem aqui o nome do evento, você tem a data de realização do evento, você vai ter as várias informações que eu coloquei aqui, que são os tópicos. E depois você vai ter que fazer um texto em cima disso, do porquê é que você quer fazer aquele evento, né? E aí, basicamente, o que eu estou tentando dizer é que, geralmente, quando eu vou escrever um projeto, né, eu uso esses tópicos de coisas que eu já entendi que vai ter no evento para escrever o meu texto com essas informações, né? Com essas informações incluídas. Então, assim, se eu já sei como é o meu público-alvo, então eu já sei um pouco do que eu vou usar na argumentação do porquê que eu vou querer aquele evento, né? E em que aquele evento vai dialogar com o meu público a ser alcançado, né? Então, basicamente é isso. E, assim, o processo de escrita é muito, muito interessante vocês fazerem, por exemplo, tentando passar em editais, pois até editais menores mesmo, que vocês encontrem na internet. E aí vocês vão exercitando o processo de escrita de vocês e vai enviando para esses editais também. É muito importante, por exemplo, vocês terem alguém como parceiro, né, que seja bom de escrita, ou que, enfim, que já tenha sido aprovado em outros editais, porque aí essa pessoa vai olhar, assim como o orientador do TCC vai olhar com um olhar crítico, né? Tipo assim, olha, eu acho que tem que melhorar isso aqui, acho que isso aqui também não tá tão legal, e aí vai dar umas orientações para você melhorar nesse processo de escrita sobre o evento de vocês, assim. Então, acho que talvez seja por aí, assim. Não tenho tanta experiência com escrita, eu sou mais da parte documental, que eu amo documento, amo planilha, amo essas paradas. Mas uma coisa é certa, guardem com vocês os checklists de produção, né? Guardem com vocês a memória do projeto. Por isso que eu fico no Musicast de vez em quando guardando
guardando os roteiros do Musicast, porque isso é memória do projeto, entendeu? Isso é um processo de criação também, né? Não só de produção e tal, mas é um processo criativo mesmo. E aí você pode usar esse processo de criação desse encontramos, por exemplo, para o próximo encontramos. E aí você já tem uma estrutura do que vai ser, de como que as coisas vão ser. E aí, beleza, eu tenho uma nova estrutura, eu tenho uma estrutura, né? Mas o que eu posso fazer de diferente que vai ser uma inovação para o meu evento, né? Para que vocês não comemorem, tipo assim, um Natal 30 vezes, mas 30 natais diferentes, por exemplo, né? Não só um encontramos 30 vezes, mas 30 encontramos diferentes, né? E o que pode se trazer de diferente? É necessário entender a estrutura para poder fazer as melhorias. Mas primeiro entender a estrutura. Talvez seja isso. Eu acho que é isso, gente. Alguém vê se tem alguma pergunta? Eu tenho uma última, nesse caso, aparentemente o pessoal está sem maiores dúvidas, mas no final de um evento, é normal ter algum tipo de avaliação? Faz parte da pós-produção? Ou é só a produção do relatório? E fica na mão de algumas poucas pessoas ou todo mundo participa? Não, tem avaliação, é porque eu esqueci de colocar lá, bem lembrado. O processo de avaliação, então, geralmente você pode fazer avaliação com vários eixos, assim. Pode fazer avaliação com as pessoas específicas, né, que participaram do evento, por exemplo, a galera da formação. Você pode fazer com a galera das apresentações também. E aí, assim, lógico, né? Se tem uma galera da formação e uma galera da apresentação, possivelmente vai ser 2 formulários diferentes, ou vai ser um formulário que abrange essas 2 áreas, né? Então, é bom ter isso em mente. Aí, sobre essa questão da avaliação, é importante ter esse processo de avaliação tanto externo dessas pessoas que participaram do seu evento, avaliação do público também é outra coisa que você pode fazer também, fazer algum processo de avaliação do público em si, disponibilizando nas redes sociais, né? E uma avaliação interna, né? Sobre melhorias mesmo, assim, não só sobre as coisas que deram certo, sobre as coisas que não deram tão certo e sobre as coisas que, gente, bora mudar, porque senão não vai dar certo. A gente não vai fazer mais esse evento porque a gente tem que mudar isso daqui. Então, assim, é necessário ter isso. O processo de avaliação é muito importante para saber o que vai se avançando, né? Eu acho que no Encontramos, eu não sei se, eu acho que no Encontramos passado teve. Eu não sei se nele, eu acho que também teve, né? Avaliação, eu não lembro. E aí, sobre a questão do relatório, é muito do que eu vou falar aqui algumas estruturas, tá? De relatório que eu já passei. Teve um relatório específico de um edital que eu passei, do Cultura Dentro de Casa, em que só eu fiz o relatório. E aí, no edital recente da Secult, também só eu fui a única pessoa que fez, do projeto, né? Eu recebia os prints das pessoas, mas só eu fiz. Só que existem outras estruturas para você fazer o relatório. Por exemplo, você pode receber um relatório de cada formador, né? E um relatório de cada pessoa que se apresentou. Pode ser um relatório curto até. E aí você pega essas informações, e aí, baseado nessas informações, ou se não, um relatório de cada monitor, por exemplo, né? De cada pessoa que está na monitoria. Ou um relatório de cada coordenador geral do evento, né? E aí você pega essas informações e, baseado nisso, você vai construir o relatório. Ou não, pode ser um relatório em que todo mundo tenha acesso e todo mundo mexa. E é isso aí. Então, existem várias formas de você fazer o relatório. Pode ser respeitando essa hierarquia, né? E aí ir filtrando as coisas importantes a serem mencionadas, ou não. O que é importantíssimo ter no relatório? Ter tudo que você estabeleceu como meta. Porque se a sua meta foi fazer o Encontramos no dia 24 de abril com 50 formações e 4 apresentações, você tem que constar isso no relatório. Foram 50 apresentações e 50 formações e 4 apresentações. E eu tenho a pasta dos prints de tudo que rolou. Eu tenho os vídeos de tudo que rolou. Eu vou ter que constar essas prestações também de conta dentro desse relatório específico. Então, você tem que ver o que vocês estabeleceram como meta. Aí é que nem a Dilma falou. Você vê a meta e depois você dobra a meta. Mas no caso do relatório, você vai focar e mostrar que você fez essa meta, entendeu? Cumpriu essa meta. Então, é importante ter isso em mente mesmo.
Aí é isso. Mas dá para fazer também com todo mundo participando, entendeu? Só são modelos. Ou pode ser só uma pessoa mesmo, uma pessoa observadora e fez tudo isso. Entendeu? Pode ser também. Tá ótimo. Então, Fran, eu agradeço enormemente, mais uma vez, sua contribuição, sua generosidade. Eu achei, assim, vendo os comentários aqui, adianto que o formulário de avaliação do evento, né, tá disponível para vocês, né, de 8 pessoas que poderiam assinar, apenas 5 pessoas assinaram, então não esqueça, né, o pessoal da disciplina e tal, se o Zezinho e o Caio Bic também quiserem fazer, podem fazer, fique à vontade. Mas, assim, agradecer da sua participação, dizer da relevância que foi da sua contribuição. Foi muito interessante perceber como é um arco, não é você fala de relatório, fala de escrever, fala de documentar, mas não é para burocratizar, não é para simplificar, pelo contrário, é para usar isso como ferramenta para fortalecer. E você está trazendo uma nova perspectiva também, pelo menos eu acho, para o curso de música, que é essa outra ramificação de produção de eventos, né? Então, que como você já trabalha na área, pode também ser uma ramificação que não é diretamente abordada na licenciatura em música, mas por que não a pessoa se interessar também e, quem sabe, se especializar nisso enquanto trabalha em outras formações, né? Então, eu queria realmente reforçar, em nome do curso de música, o agradecimento a você por essa mais uma contribuição, certo? E espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, né? Então, renovar esses encontros em outros momentos. Agradeço muito também a todos os estudantes aqui do curso de música da disciplina que participaram, agradeço a atenção aqui do Caio B, do Zezinho também, que estavam aqui junto conosco, e respondam lá o questionário, e amanhã nós temos a segunda oficina com o Caio B e o Zezinho, certo? Que é uma continuação da oficina de hoje. Então, Fran, se você quiser participar, você está convidado, obviamente. Dessa vez eu lembro de mandar o link, caso você tenha disponibilidade. E vocês aproveitem, né, essas 4 horas, esses 2 dias extremamente ricos. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante.